Tá, antes de falar sobre as síndromes hipertensivas na gestação, tem que falar sobre as complicações que ela vai levar para a mãe e para o feto. As complicações para a mãe vai ser insuficiência renal, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão, coagulopatia e insuficiência hepática. Essas são as complicações maternas. As complicações fetais são insuficiência placentária, prematuridade eletiva, restrição de crescimento fetal e sofrimento fetal crônico e agudo. A principal causa de morte materna é o acidente vascular cerebral. Antigamente se usava o DEG, que era doença hipertensiva na idade gestacional. Agora não se utiliza mais. Agora se classifica em distúrbios hipertensivos da gestação. E como se classifica isso? Se classifica em hipertensão arterial acima de 20 semanas e hipertensão arterial abaixo de 20 semanas. Na hipertensão arterial acima de 20 semanas, se classifica em hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia. Na pré-eclâmpsia, se subdividir em eclâmpsia, síndrome de HELP, hipertensão arterial crônica sobreposta por pré-eclâmpsia. E na hipertensão arterial abaixo de 20 semanas, se subclassifica em hipertensão arterial crônica e a hipertensão do jaleco branco. Como seria essa hipertensão? A gestante ela só eleva a pressão quando ela está no consultório médico. Quando ela está fora do consultório médico, a pressão estabiliza ao normal de novo. A etiopatiogenia da pré-eclâmpsia ela aparece após a 20ª semana de gestação e desaparece após 12 semanas pós-parto. Tá, a etiopatiogenia da pré-eclâmpsia. Então a gente temos várias hipóteses que pode estar relacionado com a pré-eclâmpsia. Uma delas seria a deficiência de invasão trofoblástica. A outra é fatores imunológicos, disfunção endotelial e alterações inflamatórias, fatores nutricionais e também o estresse. Tá. Primeiro, no caso, a deficiência de invasão trofoblástica. Na parte normal, a gente vai ter no caso da apresentação normal, vai ter a primeira onda de invasão trofoblástica, onde a placenta atinge os vasos da descida. Na segunda onda de invasão trofoblástica, onde a placenta atinge a camada muscular média das arteríolas espiraladas do endométrio, aonde diminui a resistência vascular e aumenta o fluxo placentário. Tá, então no caso da placentação deficiente, o que acontece? As artérias espiraladas, elas não se modificam. Com isso, a camada muscular média com diâmetro menor e alta resistência. Com isso, ocorre a redução do fluxo sanguíneo do espaço intervenoso, alterando a perfusão placentária, fazendo uma lesão endotelial. Com essa lesão endotelial, fazendo um vasoespasmo, aumento da permeabilidade capilar e ativação da coagulação. E com isso, ocorre todas as alterações da pré-eclâmpsia. Ou seja, na invasão trofoblástica normal, a gente tem uma artéria espiralada com menor resistência, com a dilatação maior. Ou seja, na pré-eclâmpsia a gente não tem uma segunda invasão trofoblástica normal e a arteríola espiralada vai ter uma alta resistência. Tá, nos fatores
imunológicos. O que acontece? Acontece um excesso de carga antigênica fetal e ausência de antígenos bloqueadores, fazendo a ativação da imunidade inata e das citocinas pró-inflamatórias. Com isso, ocorre um aumento dos fatores anti-angiogênicos. Quais seriam esses fatores anti-angiogênicos? Seria o SFLT1, seria os fatos solúvel tipo tirosina quinase, e também o aumento da endocrina. E com o aumento dos fatores anti-angiogênicos, ocorre a diminuição dos fatores angiogênicos. No caso, seria o fator de crescimento placentário, que é o PIGF, e o fator de crescimento endotelial, que seria o VEGFS. E também a gente tem a disfunção endotelial e alterações inflamatórias, que seria, como a gente viu, a própria placentação deficiente leva a lesão endotelial e ativação da coagulação. O que ocorre na lesão endotelial? Na lesão endotelial ocorre a diminuição de prostaglandina vasodilatadoras, que seria as prostaciclinas PGL2, e o aumento das prostaglandinas vasoconstritoras, que seria o tromboxano TXA2. E isso, com essas alterações, ocorre o aumento da relação tromboxano para prostaciclinas. Isso faz aumentar a acessibilidade de infusão da angiotensina 2 e de endotelinas, ocorrendo uma vasoconstrição. Tá. Fisiopatologia da pré-eclâmpsia. O que acontece? A paciente ela tem uma lesão endotelial. Essa lesão endotelial faz aumentar a permeabilidade vascular. Aumentando a permeabilidade vascular, ocorre o extravasamento do plasma materno para o meio extravascular, fazendo com que a paciente tenha edema, hemoconcentração e proteinúria, fazendo o aumentar a viscosidade sanguínea. Daí tem aqueles riscos, né? Pode ocorrer trombose e isquemia de órgãos. Por isso que o acidente vascular cerebral é uma das maiores causas de morte materna. Então aí a gente tem a predição de pré-eclâmpsia. Quais seriam as predições de pré-eclâmpsia? Tem os marcadores bioquímicos, fatores de risco maternos e biofísicos. Quais seriam os fatores os fatores de risco maternos? Tem que ter um fator de risco alto ou 2 fatores de risco moderado. E a parte de biofísico está relacionado à artéria uterina. Quanto maior for o índice de pulsatibilidade da artéria uterina, maior o risco de pré-eclâmpsia. E os marcadores bioquímicos seriam o PLGF e o PAPA, que seria quanto menor a concentração, maior o risco de pré-eclâmpsia. Tá? Quais seriam os fatores de risco de pré-eclâmpsia? Tem os fatores de alto risco, que seria a história pregressa de pré-eclâmpsia, a obesidade, o índice de massa corporal acima de 30, hipertensão arterial crônica, diabetes tipo 1 e tipo 2, doença renal, doenças autoimunes como lúpus e SAF, tratamento de reprodução assistida e a gestação múltipla também é um fator de risco. Quais são os riscos moderados? No caso,
A gravidez prévia com eventos diversos, descolamento prematuro de placenta, prematuridade e baixo peso ao nascer e acima de 37 a 37 semanas. E a história familiar de pré-eclâmpsia, mãe e irmã, no caso a nulliparidade, a idade materna igual ou superior a 35 anos e o intervalo interpartal, no caso de 10 anos, superior a 10 anos. Tá, como é que a gente faz a prevenção da pré-eclâmpsia? A prevenção da pré-eclâmpsia, todas as gestantes a gente tem que orientar pelo menos 140 minutos de exercício físico semanal e também fazer uma suplementação de pelo menos 500 miligramas de cálcio no dia. Agora, se no caso a pessoa tem uma baixa ingesta, daí ela tem que fazer menor a 600 miligramas de ingesta de cálcio por dia. Agora, gestante de alto risco para pré-eclâmpsia. O que tem que fazer? Um casal tem um fator de risco alto ou dois fatores de risco moderado ou rastreamento combinado positivo. O que tem que passar para essa paciente? Eu tenho que passar aspirina baixa dose à noite, de 100 a 150 miligramas. Início a partir de 12 semanas, preferencialmente antes de 16 semanas até 36 semanas. E também eu tenho que fazer uma suplementação de cálcio de 1,5 a 2 gramas dia com as refeições. E gestante com baixa ingesta dietética de cálcio, no primeiro fazer essa suplementação no primeiro trimestre até o fim da gestação. Agora, suspender o AS se diagnosticar pré-eclâmpsia, ou seja, o AS vai utilizar só se a pessoa tem tem fatores de risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Agora, se ela já tiver confirmado o diagnóstico de pré-eclâmpsia, ele vai suspender o AS. Ou seja, o AS se utiliza só para prevenção, não para tratamento. Tá bom. Isso é interessante estar falando. Não há estudos se você fazer isso reduz o risco de pré-eclâmpsia. No caso, a vizinha falou que a outra tomou e reduziu o risco de pré-eclâmpsia. É mentira. Não tem base científica comprovando isso. O que seria? O repouso, a restrição de sal na dieta, o uso de vitamina C, o uso de vitamina E, o uso de vitamina D, o uso de ômega 3, o uso de ácido fólico e o uso de enoxapaina. Ou seja, não há estudo científico que diz que se você fazer o uso ou seguir essas restrições de sal ou ficar em repouso, não há estudo que comprove que isso vai reduzir o risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Ou seja, as únicas duas medicações que podem reduzir o risco de pré-eclâmpsia é aspirina e a suplementação com cálcio. Tá, como a gente vai fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia ou hipertensão gestacional? Vai aquela paciente do posto de saúde que tem um aumento da pressão arterial igual ou acima de 20 semanas, a gente vai suspeitar de pré-eclâmpsia ou hipertensão gestacional. Vamos avaliar a presença de sinais e sintomas de gravidade e vamos fazer o diagnóstico da forma clínica da pré-eclâmpsia. Tá, a hipertensão arterial na gestação. Como que a gente vai fazer o diagnóstico?
vai pegar lá a pressão arterial sistólica maior ou igual a 140, a pressão arterial diastólica maior ou igual a 90, em duas ocasiões, com intervalo de 4 horas, ou a pressão arterial sistólica maior ou igual a 160, ou a pressão arterial diastólica maior ou igual a 110, confirmada após 15 minutos. Tá, para a gente conseguir diferenciar a hipertensão gestacional de pré-eclâmpsia, a gente precisa avaliar proteinúria, no caso, proteinúria de 24 horas maior ou igual a 300 mg, ou relação proteína com creatinina urinária maior ou igual a 0,3. Esse é o exame que a gente mais usa, que seria a relação de proteína a creatinina. Também relação albumina a creatinina maior ou igual a 8 mg, e também a amostra isolada de urina maior ou igual a 1 cruz 1 ou 30 mg decilitros de proteína. Tá, exames para investigação de pré-eclâmpsia. Além da gente pedir proteinúria de 24 horas ou relação de proteína e creatinina, a gente tem que pedir creatinina, hemograma completo, DHL ou aptoglobina, transaminases, bilirrubinas e Doppler velocimetria obstétrica. E a gente não pode esquecer que existem alguns sintomas que indicam gravidade, como cefaleia, epigastralgia, dor em hipocôndrio direito, oligúria, alterações visuais, alteração do estado mental e convulsão. E como a gente faz o diagnóstico de hipertensão gestacional? Somente hipertensão gestacional. Ou seja, a mulher ela tem que ter uma hipertensão arterial superior ou igual a 140 por 90, superior ou igual a 20 semanas, que normaliza após o puerpério. Tem que ter ausência de proteinúria e tem que ter ausência de disfunção de órgãos-alvos. A classificação de hipertensão gestacional. A hipertensão gestacional leve, ela tem uma PA maior que 140 por 90 e menor que 160 por 110. E a hipertensão gestacional grave, ela tem uma PA maior ou igual a 160 por 110. E a pré-eclâmpsia, como que a gente faz o diagnóstico de pré-eclâmpsia? Ou seja, para ser pré-eclâmpsia, a pessoa tem que ter uma hipertensão arterial superior ou igual a 140 por 90, superior ou igual a 20 semanas. Ela tem que ter a diferença da hipertensão gestacional. No caso, na pré-eclâmpsia, a mulher tem proteinúria, ela não tem que ter, vamos supor, ela tem ou proteinúria, ou ela tem lesão de órgãos-alvo materno, ou ela tem disfunção útero-placentária, entendeu? Ou seja, um dos três tem que ter para ser uma pré-eclâmpsia. No caso, eu falei lá que para ser pré-eclâmpsia, a mulher tem que ter proteinúria, disfunção de órgãos-alvos ou disfunção útero-placentária. O que seria, no caso, a proteinúria? A proteinúria tem que estar superior ou igual a 300 mg em 24 horas. O que seria a disfunção de órgãos-alvos? Seria uma disfunção hematológica, disfunção hepática, disfunção renal, disfunção pulmonar ou neurológica. No caso, como estariam os exames? As plaquetas têm que estar abaixo de 150 mil, o DHL tem que estar acima de 600, as transaminasas tem que estar acima de 40, a creatinina sérica tem que estar superior ou igual a 1,0 mg decilitros. Ela tem que ter edema pulmonar,
tem que ter também cefaleia, turvação visual, escotomas, cegueira, alteração do estado mental, derrame ou convulsão. E também tem a disfunção útero-placentária, que no caso tem a restrição do crescimento fetal, a alteração do Doppler ou tem a morte fetal. Ou seja, a mulher tem que ter hipertensão arterial, edema e proteinúria. Só que não necessariamente a mulher com pré-eclâmpsia tem que ter proteinúria. Se ela tiver disfunção dos órgãos-alvos ou útero-placentária, não precisa necessariamente ela ter proteinúria, entendeu? Se ela tem disfunção de órgãos-alvos ou a útero-placentária, já é considerado pré-eclâmpsia. Tá, como a gente faz para diferenciar pré-eclâmpsia leve para pré-eclâmpsia com sinais de gravidade? A pré-eclâmpsia leve, a paciente tem hipertensão arterial leve abaixo de 160 por 110 e tem ausência de sinais e sintomas de disfunção significativa de órgãos, alvo ou útero-placentário. Na pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, a paciente tem a hipertensão arterial grave superior ou igual a 160 por 110, a qual não é responsiva ao tratamento, ou ela tem presença de sinais e sintomas de disfunção significativa de órgãos, alvo ou útero-placentário, que seria uma gestante com sinais de gravidade, no caso pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. No caso, a PA da paciente vai estar acima ou igual a 160 por 110, crise hipertensiva ou emergência hipertensiva, vai ter iminência de eclâmpsia ou vai ter, no caso, cefaleia, escotomas, alterações visuais, fotofobias, epigastralgia e convulsões. Vai ter insuficiência renal, no caso a creatina vai estar superior a 1,2 mg por decilitro, ou ela vai ter oligúria abaixo de 500 ml em 24 horas. Vai ter também síndrome de HELP, plaquetomania, hemólise, comprometimento hepático, vai ter dor torácica ou edema pulmonar. Esses são os sinais de gravidade. Tá? Diagnóstico de eclâmpsia. Quando a gente vai suspeitar diagnóstico de eclâmpsia? Quando a paciente tem convulsões tônico-clônicos generalizados na ausência de outras causas. Quadro clássico de iminência de eclâmpsia, cefaleia, turvação visual e hipergastralgia. Então agora vamos falar sobre o diagnóstico de síndrome de HELP. É uma outra forma clínica de pré-eclâmpsia. O que seria síndrome de HELP? O que a paciente tem? Ela tem hemólise, aumento das enzimas hepáticas e plaquetopenia. E quando a gente vai considerar que a paciente tem hemólise? Se a paciente no caso tiver DHL acima de 600, esquizócitos, bilirrubina acima de 1,2 ou aptoglobina abaixo de 25 mg por decilitro, ela vai ter a hemólise. Agora, a elevação das enzimas hepáticas tem que estar acima de quanto? No caso, o TGO e o TGP tem que estar acima de 70. E a plaquetopenia tem que estar abaixo de quanto? Tem que estar abaixo de 100 mil. Caso isso vai ter esses valores, vai diagnosticar a síndrome de HELP. No caso, para diagnóstico de pré-eclâmpsia, o TGO e TGP tem que estar acima de 40. Agora, no caso, na síndrome de HELP, tem que estar acima de 70. Tá? Diagnóstico diferenciais de síndrome de HELP. No caso, a esteatose hepática. Na esteatose hepática vai ter icterícia, colúria, encefalopatia, CIVD,
e hipoglicemia grave. Agora, na síndrome de HELP, vai ter icterícia, colúria, encefalopatia, CIVD, mas não vai ter a hipoglicemia grave. Essa vai ser a diferença da síndrome de HELP. Na síndrome hemolítica urêmica, a gente vai ver a hemólise microangiopática e insuficiência renal. E vai ter a transaminase normais. Agora, na síndrome de HELP, a gente vai ter hemólise microangiopática e insuficiência renal. Mas as transaminases não vai estar normal na síndrome de HELP. Púrpura trombocitopênica trombótica. Vai ter trombocitopenia, febre, alterações neurológicas, insuficiência renal e anemia hemolítica. Mas na síndrome de HELP, nós vamos ter a trombocitopenia, as alterações neurológicas, a insuficiência renal e a anemia hemolítica. Mas a febre não vai ter na síndrome de HELP. Agora, nas hepatites virais. Nas hepatites virais a gente vai ter icterícia e febre, não vai ter anemia e não vai ter insuficiência renal. No caso, na síndrome de HELP, eu vou ter anemia e vou ter insuficiência renal. Também vou ter icterícia, mas a febre não.